Então, vamos voltar. Como que a gente obtém os caminhos mínimos da tabela, né? Pela tabela. Ó, vértice é o vértice de origem. Foi rotulado na primeira iteração, tem custo zero, vértice 1. Aí eu olho coluna a coluna, quais são os caminhos mínimos obtidos para cada vértice. Então, coluna a coluna. Então, no vértice 2 é 11 vindo de 1, eu coloco, né, o arco de 11 para ele. Né? Do 3, né, no vértice 3 é 9 vindo de 1, então é direto, né? De 1 para 3. No 4, a gente calculou como 15 vindo de 2. Né? Então, eu preciso descontar, né, o que falta para 15 de 11, mas ele passa por 2. Então, tem uma setinha de 2 para 4, 2 é o predecessor imediato, o caminho mínimo é 15. E lembrando, tá? Tem muitos alunos, ao invés de colocar o caminho acumulado, coloca os valores dos arcos. A maioria das vezes vocês erram por isso, tá? Porque tem que ser o caminho acumulado. Então, era 9 e 11 aqui, aí depois vocês vêm aqui, 15, aí colocava 4 aqui, né? Porque é o que falta para 15, né? No 17 era quanto aqui? Era 17 vindo de 3, 9 e 8. Então, eu colocava 8 aqui vindo de 3. Não é isso, tá? É o caminho acumulado, tem que somar. Lembrem-se disso. Então, aqui para dar 15, 4, né? Exatamente. De 1 para 2, 11, mais 4 de 2 para 4. Né? Aí no 5, né? Aí no 5, eu olho a coluna do 5. Quem foi rotulado? 15 vindo de 3. Então, o vértice 5, o predecessor imediato é o 3. Então, vem de 3. Aí eu desconto o que falta para 15. Tá? Então, se vem de 3 é 9, com 6, 15, né? 6. Aí o que mais? Só vai ficar sem espaço aqui, né? 6, 7. Eu acho que é assim que está lá, né? 6, 7, 8, 9, 10. Só subir aí a página aqui para ver a questão. O 6 está Não, tá mais certo. Vou botar mais um pouquinho para cima aqui. Então, 6, 7, 8. Tem um arco direto de 3 para 4 e tem um arco direto aí de 2 para 5. 9. Não, aqui a gente já está registrando direto os caminhos mínimos, né? Ah, tá, entendi. Ou seja, aqui a gente está construindo uma árvore de caminhos mínimos com origem no vértice 1. É isso que a gente está construindo aqui. Então, vértice 6. Vértice 6 é 21 vindo de 4. Então, tem uma setinha de 4 para 6. Né? Tem que descontar 21 de 15. Né? Então, 5, 6. Né? Então, 6 aqui. Aí, o que mais? 7. 7 é 20 vindo de 4. Então, setinha 4 para o 7. Eu tenho que descontar 20, qual que é o 4? 15. Então, 5 aqui, né? Aí, o que mais? 8. 8 foi rotulado 19 vindo de 5. Vindo de 5, setinha para cá. 19, o 5 era 15 também, né? Então, aqui dá 4. Não, perdão, é 8, né? 5, é 8. Aqui. Então, aqui é 5 também, né? Não, 4. É 19. Aí depois o 9 é 24 vindo de 7. 24, o 7 é 20, então sobram 4. Então, foi isso que a gente conversou antes.
O que acontece se eu desconsiderar que existem caminhos alternativos, né? Ou seja, que existe a possibilidade, né, do meu par origem destino 1 para 9 de ter um caminho mínimo, né? Ou uma possibilidade de rota melhor passando pelo arco de cima, que tem custo maior, né, de 11, eu posso perder o caminho mínimo de fato. O que aconteceu na solução do... como que eu pronuncio teu nome? É Diazer ou Diazer? Jazer. Diazer? Então, Diazer, na tua solução, você desconsiderou essa possibilidade de cima. Isso, Né? exatamente. Por Então, quê? teu caminho mínimo está dando isso daqui. Que aí dava quanto, então? 25, Dava né? 25, mas o gabarito é 24. Eu desconsiderei o caminho de cima e considerei o caminho de baixo, né? Usando o nó de menor custo. Entre 9 e 11, intuitivamente você vê o 9 e fala, pô, o 9 é o menor custo. Aí eu iterei o nó 3 e fui caminhando. Cheguei até 9 ao custo de 25, mas aí quando eu fui olhar o gabarito, estava 24, passando em 5 por 11. Não pode, está errado. Né? Porque aí teu caminho mínimo vai valer 25. Né? E não é. Então, não pode desconsiderar. Tá? Eu sei que intuitivamente, né, eu estou tomando essas pequenas decisões locais, o que garante que lá na frente uma escolha, né, uma escolha pior que eu deixei para trás vá interferir? Vai, né? A gente está vendo aqui que ele pode interferir, né? Então, tem que lembrar o que o algoritmo faz, né? Iteração a iteração, eu tomo decisões locais. Só que o registro, né, das decisões locais que eu tomei ao longo das iterações, elas vão me garantir que eu não deixei para trás caminhos em aberto. Que lá na frente possam ser melhores. Então, por isso que esse algoritmo, né, e outros que a gente apresenta são chamados gulosos. Né? Ele toma as decisões locais, mas ele vai armazenando as outras que ele tomou. Então, a iteração ele mantém os registros, aí lá na frente eu tenho a garantia de que eu não deixei uma rota melhor para trás por conta de uma decisão local. Tá? Então, tem que se atentar a isso. O procedimento correto é esse. Tem que rotular de acordo com os caminhos em aberto que aparecerem. Então, tem que registrar todos os vértices adjacentes a um determinado vértice que está sendo rotulado. Não pode deixar para trás. E essa configuração aqui é o que a gente chama de árvore de caminhos mínimos a partir do vértice 1. Tá? Olha, ele é uma árvore, né? Porque ele não contém ciclos, tá vendo? Não tem retorno, né, para nenhum dos vértices, né? E eu tenho exatamente n-1 o número... eu tenho exatamente a quantidade de arcos ou arestas, né? Exatamente igual ao número de vértices menos uma unidade. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vértices. Então, eu tenho que ter 8 arcos ou arestas, né? Que aqui são arcos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. Então, ele por definição, uma árvore, mas é uma árvore a partir do vértice 1. Então, árvore de caminhos mínimos a partir do vértice 1. E ela também é geradora, né? Porque é um subgrafo induzido que tem a mesma quantidade de vértices do original. Né? Então, também é gerador.
Eu tenho 9 vértices também. Mas não precisa ser. A árvore de caminho mínimo que ele possa pedir pode ser só em relação a vértices específicos. Tá? Mas se eu for construir, né, a árvore de caminhos mínimos total, né, para o vértice 1, ela também vai ser geradora, porque existe caminho mínimo de 1 para todos. Né? Do vértice 1 para todos. Então, ela também é geradora. Né? Aí, por que é geradora? O que é uma árvore geradora? É um subgrafo. Né? O que é um subgrafo? É um grafo decorrente, né, de outro grafo. Aí a gente chama, é um subgrafo induzido. Né? Então, ele tem uma configuração que é análoga ao grafo original em termos de arestas. Né? Então, é um subgrafo induzido gerador. Né? Aí é gerador também por quê? Né? Porque ele tem a mesma quantidade de vértices do original. Né? Se não era só um subgrafo induzido. Se ele tivesse menos vértices, tivesse 8 vértices, 4 vértices, 3 vértices, seria um subgrafo induzido. Tem a mesma configuração, mas menos vértices. Ele é gerador, ele é induzido gerador porque ele tem a mesma quantidade de vértices e a configuração do anterior. Tá? Então, são detalhes, algumas nomenclaturas que a gente vê em teoria de grafos. Algumas coisas estão por escrito lá nas notas de aula, né? Outras eu vou trazendo para vocês quando a gente conversa. Mas é isso, tá? Então, o que provavelmente aconteceu na solução do Diezer, né? Ele, que ele já falou para a gente, né? Então, ele travou, né, na subrota da parte inferior, então ele rotulou o vértice 3 e não rotulou o vértice 2. Então, o 11, vindo de 1, foi mantido ou ficou até apagado aqui, né? Mas ele não colocou esses tracinhos e nem circulou. Né? Ele manteve travado aqui. Então, algumas iterações extremamente necessárias para não perder o registro foram deixadas para trás. Então, o do vértice 2 foi deixado para trás, provavelmente o do vértice 4 também foi deixado para trás. Né? O do vértice 6 também deve ter deixado para trás. Provavelmente ele fez aqui 1, 2, 3, 4. Ele fez 4 a 5 iterações como estão aqui. E as outras ficaram em branco. Tá? Sim, Então, exatamente. não pode fazer isso. 5 iterações. Eu escolhi 1, 3, 5, 8 e 9. Tá? Mas só lembrando, não pode fazer isso, tá? Tem que corrigir. Ficou claro agora? Entendi. Em essência, então, nem sempre o menor custo, por exemplo, 3 tem o menor custo que 2. Eu não posso, então, desconsiderar o custo maior, né? Não pode. Tem que rotular os dois de maneira sequencial. Então, por isso que eu falo que é uma lista. Vamos voltar lá no de cima, que aí dá para ver melhor. Esse aqui com várias tabelas. Porque o que a gente está fazendo aqui em várias tabelas é o que a gente faz lá numa tabela só, fica mais enxuto. Mas aí pode gerar essas confusões. Então, tem aqui, tá vendo? Na iteração 1, eu estou no vértice 1, ele tem custo 0. E os caminhos em aberto são 11 vindo de 1 e 9 vindo de 1. Se a decisão é local, eu escolho o que tem menor caminho, né, ou rota em aberto. É o 9 vindo de 1, ou seja, vértice 3. Então, rotulo o vértice 3 e vou para e eu vou computar os caminhos que o vértice 3 vai me dar e vou adicionar na lista. Né? Os caminhos que ele vai me dar são
são os arcos ou arestas que conectam os seus vértices adjacentes, né? Então, 3. Do 3, eu abro novas possibilidades de rota, né? Chegando a 4 e chegando a 5. Então, dá 17 vindo de 3, 15 vindo de 3. Mas o 2, que é 11 vindo de 1, eu não posso apagar. Então, ele ainda está na lista, né? Então, na lista que eu tenho 11 vindo de 1, 17 vindo de 3 e 15 vindo de 3. Quem é menor, né? Ou seja, melhor no problema de caminho mínimo? É o menor. O menor é 11 vindo de 1. Aí eu vou, né, sucessivamente, né, iteração a iteração, eu vou rotulando os menores caminhos ou rotas, né, que estão em aberto. Eu só posso desconsiderar um se, né, eu rotulei, né, então 9 vindo de 11 eu já rotulei, então não posso voltar, nem posso rotular de novo, ou se um deles foi tornado obsoleto por conta de um caminho ou rota melhor, que é o que a gente vai ver na frente aqui. É isso que eu falo quando torna-se obsoleto, tá vendo? Eu calculei o 17 vindo de 3, mas ele computou um caminho melhor, que passa por outro local, né? Que é 15 vindo de 2. Então, o 17 vindo de 3 não existe mais para a gente. Mas o vértice 4 ainda pode ser rotulado, porque não teve condição para exclusão dele ainda, né? Ele só vai ser excluído da lista depois que eu rotular, ou seja, eu não volto mais nele. Mas os caminhos ou rotas obsoletos, esses sim são esquecidos. Por isso que a gente passa um risco aqui, a gente taxa eles. Isso serve para qualquer, né, caminho ou rota em aberto que é pior, ou seja, maior, que algum que já tenha sido calculado para aquele vértice, né? Ou seja, aqui na linha, mas lá no nosso, significa na coluna, né? Significa na coluna. Então, na coluna aqui, se eu tiver algum valor que é maior, né, na coluna, aí eu risco ele, esqueço ele, né? E aqui, de maneira análoga à lista, a nossa lista está sempre na linha, né? Então, olha, na iteração 2 aqui, ó, k igual a 2, eu tenho caminhos ou rotas em aberto, 11 vindo de 1, 17 vindo de 3 e 15 vindo de 3. Quem é o vértice a ser rotulado? É o melhor, ou seja, o menor no problema de caminho mínimo. É o 11. É o 11 vindo de 1, que é o vértice 2. Aí eu rotulo o vértice 2, olho os vértices adjacentes a ele e computo caminhos mínimos a partir do vértice 2, chegando aos vértices adjacentes a ele, que aí vai dar, né? Vai dar 4 e 5 também, mas 4 e 5 dão opções melhores ou piores. Então, eu computo elas, ó, 15 vindo de 2 e 19 vindo de 2. Só que 19 vindo de 2 é pior que 15 vindo de 3, então eu risco ele. E a minha decisão está na linha, k igual a 3. Então, ó, no k igual a 3, eu tenho 15 vindo de 2 e não é 19 vindo de 2, porque ele está arriscado. Eu só apresentei para mostrar para o avaliador que eu calculei, tá? Que foi calculado e ele é um caminho pior. Mas o válido está em cima dele, né? Então, ou está em cima ou abaixo, né? Que depois a gente repete. Mas não pode esquecer que o 19 vindo de 2 ele não é válido, ele é pior que 15 vindo de 3. Então, na iteração k igual a 3, eu tenho dois caminhos em aberto, 15 vindo de 2 e 15 vindo de 3. E aqui eu tenho o caso de empate, tá? No empate, tanto faz qual vértice escolher, tá? Então, é 15 nos dois. 15 vindo de 2 para 4 e 15 vindo de 3 para 5. A escolha é arbitrária, tá? Mas, nos gabaritos, a gente adota como critério de desempate, né, o vértice de menor índice ou valor, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Que é 4 e 5. Então, é aquele que é menor. Então, por isso que a gente optou pelo 4. Se fosse letra, era A, B, C, D, E. Então, A, B, C, D, E. Então, era D e E. Né? É uma interpretação como se a gente colocasse os números ou letras num vetor, né? E eu escolho sempre
vetor, né, a posição do vetor de menor valor. Então, de menor índice, né? Ou tá apresentado de maneira crescente. Então, assim, tanto faz. A gente usa como critério, né, como padrão na apresentação isso. Vocês poderiam também ter escolhido o 5, né, para rotular. Tanto faz, tá? O que não pode aqui, é o que geralmente acontece, é vocês escolherem um. Então, escolhi os 5. Então, escolher um e esquecer o outro. Aí o 15, o outro 15 fica largado para trás, fica jogado para trás. Não pode. Tem que rotular um e depois o outro. Aqui, o que a gente fez na iteração 3? Rotulamos o 4, né? Abrimos caminhos em aberto a partir do 4, que foi chegando a 6, 21 e chegando a 7, 20. A gente volta, né? Por quê? Porque na iteração 4 eu tenho estes caminhos ou rotas em aberto. 15 vindo de 3, 21 vindo de 4 e 20 vindo de 4. Quem é o vértice a ser rotulado? É o menor no problema de caminho mínimo. Então, é o 15. Aí eu volto para o 15, rotulo o 15, registro, né, os caminhos possíveis a partir do 5 e adiciono na minha lista. Então, o que geralmente acontece é esquecer um deles. Novamente, não pode esquecer. Tem que registrar iteração a iteração, de maneira sucessiva, né, ou iterativa, né? Precisa fazer isso, tá? Ficou claro isso? Breno. Eu vou dar uma clareada. Oi, pode falar, Marcelo. Você tinha Ô, perguntado Breno, lá atrás, mas você sumiu. Breno, desculpa, entrei agora há pouco. Eu só gostaria de tirar uma dúvida que surgiu em relação à P2, naquela questão dos carrinhos, né, no parque. Eu fiquei com uma dúvida do seguinte: aquela questão não seria para se resolver pelo algoritmo de Prim? Isso que é a dúvida que surgiu. Por que você acha que deveria ser resolvido por PEN? Então, porque é o seguinte, quando o algoritmo de Prim é quando eu quero traçar todos os caminhos possíveis, né? Não, Por caminho não. exemplo, Caminho não. Tá? Pode continuar, vai lá. tá, então, o que eu entendi, né? Não sei se eu estou entendendo errado. O algoritmo de Prim quer dizer, eu passar por todos os caminhos possíveis, entendeu? Essa é a minha concepção. Não sei se meu entendimento está errado. Tá? Tá, vamos lá então. Não é caminho, tá? Quando a gente disser caminho, a gente está tentando construir um problema necessariamente logístico, né? Então, seria caminho mínimo mesmo, tá? Então, assim, pela leitura, né, que você fez e a interpretação que você está dando como percorrer caminhos, é um problema de caminho mínimo, tá? Para se resolver um problema pelo algoritmo de Prim, a estrutura do problema precisa ser obrigatoriamente de uma árvore geradora de peso mínimo, tá? Aí, quando você vai usar isso, né? Quando a gente tiver problemas e que a característica, né, convirja melhor para problema de árvore geradora de peso mínimo. A confusão que você fez, né, ou está fazendo,
é que, na verdade, quando eu quero construir, né, uma rede, né, ou um grafo, que no inglês ele chama de, né, é, 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 traduzindo, ele chama de uma árvore minimal, é em relação à rede como um todo. Então, geralmente, são problemas e que a característica tem mais a ver com projetar uma rede, né, uma rede de esgoto, uma rede pluvial, faz mais sentido isso. Né? Quando eu quero que exista uma estabilidade na minha rede como um todo, né? ou no meu grafo como um todo. Então, a interpretação, ou a confusão que surgiu, não é todos os caminhos, é quando eu preciso obrigatoriamente passar por todos os vértices. Tá? E isso ainda é ambíguo, né? Porque a gente viu há 5 minutos atrás que uma árvore de caminhos mínimos a partir de um dado vértice, ela também passa por todos os vértices. Né? Mas ela passa por todos os vértices considerando a origem no vértice 1. Então, não significa que uma árvore de caminhos mínimos a partir de um dado vértice convirja para uma árvore geradora de peso mínimo. Tá? Porque a árvore de caminhos mínimos ela é mínima em relação a um ponto de origem. Certo, então seria assim. Oi, pode falar. Então, olha só, quando eu falo, por exemplo, né, eu vou sair do Rio de Janeiro, certo? Por exemplo, né? Eu estou saindo do Rio de Janeiro para chegar, por exemplo, uma estação uma rede de gás, por exemplo, certo? Que tem que ser atendido todos os pontos, todas as cidades, vamos dizer assim, né? Eu tenho várias opções, né, de 5 cidades, né? 5 cidades, mas eu tenho vários caminhos. E eu quero atender, tenho que passar por todos. Só que eu tenho várias opções onde eu vou escolher o quê? Garantir que eu passe por todos os pontos, escolhendo o caminho de menor tempo, né? Ou menor distância. Esse é o caso do algoritmo de Prim, né? Seria aí. Só não é bom chamar, né, de caminho ou distância, mas sim, né? E não importa uma origem específica, né? Então, mesmo que o ponto de saída, né, ou a distribuição daquele gás seja no vértice 1, mas o que importa é que a rede como um todo esteja, entre aspas, né, balanceada, né, para garantir, né, um peso ou custo, né, seja lá aquilo que a gente esteja tratando, né, ou tempo que seja, que para todos os vértices, né, considerado não vértice a vértice, mas para todos os vértices ela é minimal. Então, para todos. E não em relação a um vértice específico. Tá? Então, são problemas que se adequam melhor a esse tipo de situação. Agora, quando for transporte, aí fica muito mais difícil, né? Porque transporte, a característica intrínseca é ter um ponto de partida. Então, naquele problema que está na prova, né, tem uma série de carrinhos e os carrinhos estão num ponto específico. Né? E eu quero viajar, né, eu quero fazer viagens a partir daquele ponto de maneira que a distância seja a menor possível. Né? Então, ele não deu claro para vocês um ponto de destino, né, porque ele queria vários destinos. Né?
ele mesmo fala, eu quero que a distância seja mínima para os pontos de interesse do parque, né? Que acho que eram 5, né? 4 ou 5. Mas existia mais pontos, né? Mais um ponto, que não era ponto de interesse necessariamente, mas você poderia usar ele, né, para melhorar o seu caminho mínimo, né? Ou os seus caminhos mínimos. Mas os pontos de interesse eram aqueles numerados. Então, era obrigatoriamente, né, um problema de caminho mínimo. Então, os carrinhos estavam na origem, que era um galpão, né, um centro de distribuição, e cada carrinho vai tomar uma distância mínima para os pontos que ele definiu. Então, né, intrinsecamente, problema de caminho mínimo. Tá? Então, por isso que não era para ser resolvido como prim. E eu tinha falado para vocês antes, falei, olha, faz aquele exercício da lista lá, porque aquele exercício, só me engano, acho que é da lista 3, exercício, acho que é o 4, 5 ou 6, né? Ele te faz essa pergunta, ele apresenta uma situação, um problema que tem uma característica específica, aí ele te pergunta, olha, mas por que ele não é essa outra árvore, né? Olha, tem esse resultado aqui, né, que eu acho que era de árvore de caminho mínimo, né? Olha, tem esse resultado aqui, que tem esse problema com essa característica. Ele também é uma árvore geradora de peso mínimo? Aí você vai ver, não, o resultado delas é diferente, né? O peso total na árvore computado é diferente. Então, já te dá uma dica de que não necessariamente eles são a mesma coisa, né? Eles não são a mesma coisa. Apesar de, né, em algumas configurações, uma árvore convergir na outra, tá? Pode acontecer. Elas terem o mesmo peso global. Mas na maioria esmagadora das vezes, não vai ser assim, tá? Então, por isso que tem que escolher o algoritmo correto de acordo com a situação, problema, né? Então, olha, se encaixa melhor em problemas de caminho mínimo, aí eu estou dizendo para vocês, né? Problemas de caminho mínimo vão envolver essa natureza de entrega, né? Essa parte logística. Então, vai estar muito claro para vocês qual é a origem. Então, uma origem bem definida. Agora, para os outros problemas, tem a ver com a construção de uma estrutura em grafo, né? A construção de uma árvore que não exige a obrigatoriedade de um ponto de partida, né? E, inclusive, para um problema, a solução de problemas pelo algoritmo de Prim, quer ver? Eu posso pegar qualquer grafo aqui, inclusive esse de caminho mínimo. Não importa para a gente resolver via o algoritmo de Prim, que esse problema tenha a característica de um problema de caminho mínimo. Então, assim, a gente consegue resolver. Ele só não é apropriado. É o que eu estou dizendo para vocês, né? Então, tem que entender qual a lógica. Mas a gente pode, né, tentar performar o algoritmo de Prim em cima desse grafo. Aí, por que eu estou dizendo isso para vocês? A gente desenhou a árvore de caminhos mínimos a partir do vértice 1 aqui, que eu acho que ainda está aqui, não está não? Tá aqui. Então, essa é a árvore de caminhos mínimos a partir do vértice 1. Mas eu também posso, né, tentar obter a árvore geradora de peso mínimo desse grafo, né, desconsiderando a orientação aqui, né, considerando que todos eles são arestas, né? Então, olha, eu posso começar de qualquer vértice. Então, não importa que eu venha do 1 daqui, né? Eu poderia começar do 1, como eu posso começar, por exemplo, do 4. Tanto faz. Tá? Ele não exige
um ponto de partida definido. Então, de qualquer vértice do meu gráfico, eu consigo construir a árvore geradora. Então, né, como que é? Vamos dizer que arbitrariamente eu escolhi o vértice 4 para começar. Não importa, tanto faz. Só que aqui eu desconsidero as setas, tá? São todas arestas. Tá? Então, tem direção nos dois sentidos. Então, num dado vértice, eu vou registrar os vértices adjacentes ao vértice 4. Vou montar uma lista de arestas que eu posso adicionar na minha árvore. Tá? E a decisão também é local e é de mínimo. Né? Então, eu olho para o vértice 4, eu tenho arestas chegando de valor 4, chegando de valor 8, chegando de valor 6, chegando de valor 5. Né? Então, aqui o menor é 4. Então, eu registro na minha árvore a aresta 2, 4, peso 4. Aí, quando eu coloco o vértice 2 na minha árvore, eu também coloco na minha lista, né, as arestas que conectam os vértices adjacentes ao vértice 2, que no caso é o 1 aqui. Então, é 11. Né? 11 e 8, que é de 2 vindo para 5. Então, minha lista agora é 5, 6, 11 e 8. E eu só vou retirar algum arco, alguma aresta da minha lista, se ele já foi, né, registrado na árvore, ou se ele forma ciclo. Aí eu tenho que tirar ele da lista. Então, eu tenho que ficar atento aos ciclos. Então, o menor da lista, 5, 6, 8, 11, é 5. Aí eu coloco 5, o 5, né, aresta 4, 7, adiciono o vértice 7 nos meus vértices rotulados. Né? E vejo os adjacentes a ele. Agora eu tenho 6, 4, 6, 8, 8 e 11. Né? Eu ainda não tenho o ciclo formado. Então, o menor é 4. Adiciono 4, boto 9, né? Rotulo o 9. Agora eu tenho a adicionar na minha lista. Né? 6, 6, o que mais? 6, 6, 6, 6, 11, 8 e 8. Eu tenho uma série de empates aqui, eu posso selecionar qualquer um. Né? Eu vou selecionar esse daqui para não formar ciclo. Né? Aí eu já sei que eu não posso adicionar o 6 vindo de 9. Né? Eu adiciono 6, tenho esse 6, não tenho, senão eu formo ciclo aqui, né? 4, 6, 9, 7. Então, não posso adicionar esse 6, mas tenho esse 6, 8, 8 e 11. Então, o menor é 6. Eu posso adicionar o 8, 9, de valor 6, né? Mas aí, arbitrariamente, eu vou escolher esse daqui. Então, não formei ciclo ainda, e adicionei o vértice 5. Ao adicionar o vértice 5, eu adiciono as arestas 6, 4, as demais, né? Que era 6, 8, 8 e 11. Né? O menor é 4, ponho 4. Né? Não formei ciclo. Adicionei o vértice 8, mas eu não posso colocar mais o 6, senão ele forma ciclo aqui. Forma ciclo em cima, então esses 6 aqui já não valem para a gente, senão ele forma ciclo. Esse 8 aqui eu não posso colocar, senão ele forma ciclo aqui. Então esse 8 não pode. O 8 de baixo pode? O 8 de baixo ainda pode. Então eu tenho arestas em aberto, né? 8, 6 e 9. O menor é o 6. Coloco o 6.
Coloquei o 6. Posso colocar esse 8 daqui? Não, senão forma esse ciclo grandão. Então, 8 já não pode. Agora eu tenho as arestas em aberto 11 e 9. Coloco o menor ao 9. Acabou. Vamos contar. Se está certo, tem que ter exatamente n menos 1. Tem que ter exatamente o número de vértices menos uma unidade em aresta. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8. 8 é exatamente 9 menos 1, né? Vértice. Então tá aqui. Então essa é a árvore geradora de peso mínimo, né? Então é 1 para 3, né? 3 para 5, 5 para 8, 5 para 7, 7 para 4, 4 para 2, 4 para 6. Essa é a estrutura de árvore que, considerando o grafo como foi apresentado, essa é a menor árvore que a gente consegue construir. Tá? E logo, essa é a árvore geradora de peso mínimo. Essa é uma solução visual. Tá? Tem a estrutura em forma de algoritmo. Aí, a distinção, na verdade, é essa. Tá? Porque a gente tem a forma apresentada nas notas de aula é o que a gente chama de algoritmo de Prim, né? E ele serve para grafos conexos, né? Essa estrutura que eu apresentei para vocês dá para a gente resolver também para grafos desconexos, né? É o que a gente chama de Kruskal. Mas na prova é para fazer Prim, tá? Assim, vocês conseguem resolver rápido, tá? E confesso que, de alguma forma, a gente também considera, porque lá atrás, nos primeiros semestres, a gente já apresentou Kruskal também, tá? Então, como já ficou... teve tutoria desse tipo há uns anos atrás, então ele também é válido, tá? Mas a diferença é essa, a estrutura de árvore quase sempre vai ser diferente. Então, olha como ficou. Ela vem por baixo aqui, né, se conecta com o 7, volta para o 4 e para o 2 e termina no 9. Né? Repare que ela é bastante diferente da árvore de caminho mínimo que a gente calculou para o vértice 1. Isso daqui. Onde necessariamente a gente tem um vértice de origem bem definido. Então, os caminhos mínimos vão partir desse ponto. Apesar da estrutura resultante ser uma árvore, ela só garante ser mínima entre o par origem-destino. Então, ela é mínima entre os pares. Tá? Entre os pares. Então, de 1 para 3, ela é mínima aqui. É 9. Né? De 1 para 5, ela é mínima aqui. 9 mais 6. De 1 para 8, ela é mínima aqui. 9 mais 6 mais 4. Então, sempre entre pares, origem e destino. Aqui são vários destinos, mas a origem está definida no 1. Lá no outro não tem isso. Né? A gente não toma essas decisões de mínima entre os pares origem e destinos. Né? Ela é mínima no total, na rede como um todo. Tá? Então, tem essa diferença. Eu prefiro identificar a classe do problema antes, que eu acho que fica mais fácil. Então, olha, se tem uma característica de um problema logístico, aí assim, eu posso ir tranquilamente resolver ele como problema de caminho mínimo. Se não, ele quer construir uma rede, né? ou tratamento de efluente, né?
água, esgoto. Eu só não tenho certeza se em problemas de telecomunicações também. Eu confesso que eu tenho que revisar. Mas em telecomunicações, geralmente, eu vejo mais problemas de fluxo máximo, né? Mas se a estrutura solicitar esse. Se a situação problema, né, solicitar essa, essa construção de uma estrutura em árvore com essa característica global, aí se adequa mais a problema de árvore geradora de peso mínimo, né? Mas em alguns problemas de telecomunicações a gente quer mais que a informação chegue, né, que os dados, né, fluam mais rápido, né? Então depende daquilo que o enunciado está te pedindo, né? Mas a ideia é essa: se não tiver uma origem bem definida, né, e tiver na dúvida entre problemas de caminho mínimo e de árvore geradora de peso mínimo, eu acho que essa característica é que pega mais, né? Se não houver uma necessidade, né, se não houver a obrigatoriedade de uma origem bem definida, né? Não tem nada naquela posição, ou não me importa as distâncias entre pares, né? Eu quero uma árvore minimal que ela é total, né? Ela é global. Eu não quero decisão ponto a ponto, vértice a vértice. Então tem essas coisas que precisam ficar claras, né? A minha sugestão era o exercício da lista, acho que era a lista 3. Deixa eu confirmar para vocês aqui. Acho que é a aula 5, é a aula 6, né? 5 é plano de corte. A minha sugestão é a lista 3. É 3? Não, perdão, é 4. Tá 4? Deixa eu compartilhar aqui. É a lista 4. É o exercício 5, né? Que aí tem que resolver antes o 4. Tem que resolver o 4. Aí o 4 tem uma característica bastante clara de que é um problema de caminho mínimo, né? Tem um transporte, né, com uma origem bem definida, né? Um depósito, um galpão, um centro de distribuição, e ele quer as distâncias mínimas em relação a este ponto, né? Aí no 5 ele vai perguntar: a estrutura que você construiu lá é uma árvore? É uma árvore, né? Mas ela é uma árvore de caminho mínimo, né? Então ela tem uma posição centrada, a árvore tem um ponto de partida específico e obrigatório, né? Que é aquele vértice que ele definiu, né? Então você pode ter árvores de caminhos mínimos para cada vértice, para cada um dos vértices. Que aí é o que ele vai te perguntar no exercício 6. Né? No 6, ele pergunta ainda sobre o 4. Então você já sabe que é um problema, que a característica é de caminho mínimo, já viu que ele difere do problema de árvore geradora de peso mínimo, e que as árvores não necessariamente são iguais, né, apesar de poderem convergir. Aí no 6 ele te pergunta: olha, e se eu quiser mudar a posição do meu centro de distribuição ou do meu depósito? Né? Ele fala: considere que agora a empresa possui clientes em todas as cidades e está planejando se reposicionar na rede. Né? Então, olha, agora não existe
um único ponto de origem. Tá? Então, qualquer ponto vai servir como origem, mas continua tendo uma origem bem definida. Então, eu vou ter que calcular as árvores a partir de cada origem. E as árvores a partir de cada uma das origens ainda é diferente da árvore geradora de peso mínimo. Então, é o que o 6 te pede. Ele fala, o custo operacional fixo é igual para qualquer cidade. Agora, determine para mim qual vértice você vai posicionar o teu armazém, galpão, centro de distribuição. Né? Aí aqui no 6 faz mais sentido resolver esse problema pelo algoritmo de Floyd. Tá? E também é para resolver problemas de caminho mínimo. Tá? A única diferença do Floyd é que ele é mais robusto. Tá? Ele consegue resolver um único problema de caminho mínimo, né, com múltiplas origens e múltiplos destinos, que é o que ele te pede aqui. Né? Então, ele vai te dar ao mesmo tempo todas as 6, 7 árvores. Né? Numa tabela você vai conseguir desenhar cada um deles, né? Cada uma das árvores. E aquela árvore, né, que tiver um custo relativo aqui, né, total, né, dele para todos os demais vértices, vai ser onde você vai posicionar o teu novo armazém. Né? Então, nesses exercícios, trata de tudo aqui. Né? O 4 como problema de caminho mínimo clássico resolvido pelo algoritmo de Dijkstra. 4. O 5, a pergunta para diferenciar se você entendeu a diferença entre uma árvore de caminho mínimo e uma árvore geradora de peso mínimo. Né? E inclusive, tendo que justificar executando o algoritmo de Prim aqui. Né? Então, tem que executar para ver se elas, mesmo sabendo que não são, né, elas não servem para a mesma coisa, elas ainda podem convergir. Então, por isso que tem que executar. Né? Porque num cenário específico, elas poderiam convergir, ter o mesmo peso. Tá? Mas isso, raríssimas das vezes, isso vai acontecer. Né? E no exercício 6, seria para executar o algoritmo de Floyd, porque faz mais sentido resolver por Floyd, porque você faz menos iterações. Tá? Porque no 6 você teria que, se fosse resolver por Dijkstra, você teria se você opta pela memória de cálculo em tabela única, que é aquela que a gente viu há pouco, você teria que executar por completo o algoritmo de Dijkstra, uma tabela grande daquela, né, com todas as iterações. São quantos vértices aqui? 7, né? Não, 8. São 8 vértices. Então, teria que executar por completo o algoritmo de Dijkstra em tabela única, com exatamente n iterações aqui, né? Na verdade, eu começo no 0, então n menos 1, né? Então, n menos 1 iterações, então, uma tabela completa com 8 iterações, né? 0 mais 7. E isso para cada vértice como vértice de origem. Então, para o vértice 1, né, você teria que executar por completo 8 linhas. O vértice 2, por completo, 8 linhas. O 3, por completo, 8 linhas. Então, 8 tabelas com 8 iterações cada. Então, você vai gastar mais tempo se tiver que executar por Dijkstra aqui 8 tabelas completas de Dijkstra. No Floyd, você faz esse cômputo já iteração a iteração. Então, você tem uma tabela de
distâncias e uma de rotas, com a quantidade total de vértices. Então, 8 vértices. Então, uma tabela 8 por 8. Então, numa tabela 8 por 8, você registra as possibilidades de alteração, né, de rotas possíveis, iteração a iteração, considerando a iteração que eu estou como caminho alternativo. Né? Então, se eu estou na iteração 1, o vértice 1 é o caminho alternativo. Então, eu olho as distâncias diretas que eu estou e vejo se tem alguma alternativa passando pelo 1. Aí eu vou e registro se ela for melhor. Senão, eu não registro. Aí, só que eu faço isso para todos os vértices de uma vez só. Né? Então, eu vou ter 8 iterações completas, né, de uma única vez, com uma tabela de distância e uma tabela de rotas. Né? Então, faz mais sentido resolver por Floyd. Né? Para quem não quiser ter esse trabalho todo, e realmente não faz sentido tentar entender o algoritmo de Floyd agora, às vésperas da prova, se quiser ter uma ideia, dá para usar o nosso algoritmo que está implementado. Então, resolve primeiro por Dijkstra e obrigatoriamente com a memória de cálculo à mão, porque vocês vão ser cobrados em prova disso. Do Floyd, muito provavelmente não. Mas se quiser ter uma resposta visual, né, do exercício 6, aí pode usar a nossa calculadora. Não, mas não tem aqui, né? Eu não coloquei para vocês. Mas tem em outro lugar, tá? Tem aqui, ó. Vocês podem compartilhar outra tela com vocês. Vocês podem usar a única ferramenta que agora está externa ao curso. As outras já têm implementação, né? Cadê? Otimização em rede. A única ferramenta externa ao curso, que é essa daqui, ó, caminho mínimo Floyd. Preenche aqui quantidade de vértices, né? Os arcos ou arestas, o custo, né? Preenche aqui. Aqui tem um exemplo pré-pronto, que é das notas de aula. Preenche e executa. Né? Que aí ele vai te dar. Então, olha, aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Então, 6 vértices, 6 iterações com matriz de distância e matriz de rota. Então, ó, eu começo aqui, né, com as conexões que eu tenho lá no grafo original. Né? Aí o que Floyd faz? Né? A iteração, ele considera a iteração que eu estou como um vértice. Então, ó, na iteração 1, o vértice 1, ele serve para registrar se existe caminho alternativo melhor que aqueles que existem. Então, dentre esses que existem, eu vou olhar para o vértice 1. Se existe conexão entre um par de vértices, por exemplo, o 1 e o 3, o 2 e o 3. Ele vai olhar na iteração 1 se existe caminho saindo do 2, chegando para o 3, passando pelo vértice 1. Então, ele usa o vértice da iteração como como possibilidade de rota alternativa passando por ele. Então, do 2 para o 3, existe algum que passa pelo 1? Então, 2, 1, 3? Existe. Ele é melhor? Sim, então eu registro e altero o custo, né? Custo, distância, tempo, e altero o predecessor imediato. Aí ele faz isso para cada vértice, né? Cada iteração é um vértice, é uma verificação de rota auxiliar passando por aquele vértice. Aí ele faz a quantidade de vértices, tá vendo? 6 vértices. Eu tenho 6. Aí na sexta é o vértice 6, se há caminho alternativo passando pelo 6. Aí ele já te dá tudo de uma vez, né? Ele te dá todas as distâncias mínimas. Esse quadro 6 é o último, né? É o quadro ótimo. Então aqui estão todas as distâncias mínimas do vértice 1 para o vértice 6 e do vértice 6 para o vértice 1, vice-versa, né? Porque se for orientado, faz diferença. Se não for, não faz, né? É uma matriz simétrica.
Então, aqui estão todas as distâncias mínimas, ele vai te dar uma resposta baseada no grafo do exercício 4. Então, você vai olhar para esses valores e vai somar, né? Ou nas linhas ou nas colunas, que eu acho que é simétrico. Então, tanto faz. E como o custo é o mesmo para cada vértice, você só vai somar, né? Ou na linha ou na coluna para ver, né, quem tem um peso total partindo daquele vértice, qual é o vértice melhor, né? O vértice que tem menor peso para a sua árvore, né? Porque cada linha aqui, né, ou coluna vai ser uma árvore, né? Então, a partir de um vértice travado de origem. Então, é isso. Então, para ter essa resposta, é só imputar os dados e ir na última iteração, que vai ser a oitava. Aí soma na linha ou na coluna. Aquele que tiver menor peso total é o candidato a ser novo depósito, né? Mas, só lembrando, é diferente do peso total em termos de árvore geradora de peso mínimo, porque aí é total na rede. Aqui ele é total em relação a um vértice. Então, na primeira linha é em relação ao vértice 1. Na segunda linha é em relação ao vértice 2, como origem. Na terceira linha, em relação ao vértice 3, como origem. Na 4, 4 como origem e assim sucessivamente, tá bom? Então, pode testar com essa ferramenta externa. Isso, eu vou colocar já o link direto para o Floyd, porque as outras ferramentas a gente tem já no curso. Eu implementei para vocês. Tá? Então, aqui, ó, Floyd direto. Porque só não tem Floyd. Para o próximo semestre eu tento fazer ao longo do semestre para vocês. Mas aqui, ó, por exemplo, na aula 7, tem a ferramenta para vocês. Ó. Na aula 7, é o algoritmo de PRIM. Ó, aula 7, PO2, aula 7. Aula 7, vídeo tutoria, material complementar, implementação web e algoritmo de PRIM. Clicou, é a mesma coisa, tá aqui. Né? Só que aqui é PRIM, tá? Então, PRIM tem também o exemplo da aula 7 para PRIM, tá aqui. Só lembrando, em PRIM a gente não considera a orientação. Né? A única diferença da outra ferramenta é que lá na outra ferramenta eu tenho solução detalhada, que é exatamente o algoritmo, a memória de cálculo que a gente cobra. Tá? Aqui é só uma solução simples, tá vendo? Aqui ele vai te dar a árvore, né? A árvore está embaixo, e o peso da árvore, que é 11. Se quiser a resposta na memória de cálculo que a gente usa, aí tem que ir na outra, porque na outra eu uso outra linguagem que a plataforma não deixa, tá? O CDERJ só deixa eu usar JavaScript aqui, não deixa usar PHP. Ô, Gente, Breno, tá vazando o áudio, peraí. Breno, Oi, pode falar. deixa o professor ainda dar alguma dica até o final dessa semana? Eu vou ver com ele, mas tá meio em cima, cara. Eu acho pouco provável. Até para vocês se organizarem também, né, para estudar agora. Mas assim, se sair, eu aviso vocês, tá? Mas você avisaria como? Pela plataforma, mandando e-mail? Pelo mural de avisos. Aqui, ó. Então, peraí. Então, para quem quiser a memória de cálculo, deixa eu colocar. Porque está revisado, tá? Para quem quiser, inclusive, consultar a memória de cálculo, aí tem que ir na ferramenta externa, tá? Porque eu não tenho isso na plataforma, porque a plataforma não deixa usar PHP, tá? Só JavaScript. Aí na plataforma vocês conseguem, tá vendo? Árvore geradora, PRIM, mesmo exemplo, aí solução detalhada, que é via memória de cálculo que a gente cobra. Aí tá aqui. Isso é PRIM, tá vendo?
eu escolho um vértice de origem. Eu escolho um vértice de partida e a escolha é arbitrária, né? Mas em termos de algoritmo, né, faz mais sentido a gente sempre começar, né, pelo vetor, pela posição inicial do vetor, então de 1 a 6, né, começar pelo 1, né? É intuitivo quando a gente constrói um algoritmo desse tipo, mas poderia ser qualquer um, né? Eu poderia colocar no algoritmo para começar pelo último, pelo 6, tá? Apesar de ser contra-intuitivo quando a gente está escrevendo numa linguagem lá. E ele começa do 1 e ele vai iterando aqui. A única diferença é que ele está enxuto e a gente cobra enxuto de vocês mesmos, porque não faz sentido colocar uma lista imensa aqui, né? Igual eu fui narrando para vocês. Vocês podem ir colocando dessa forma, né? Aquele vértice que foi rotulado e aquele que ainda está para rotular, e a aresta que você colocou na árvore, né? Só que tem que lembrar que e o peso, né? E o comprimento que a árvore está recebendo, né? Após a inclusão de cada aresta. Uma informação que poderia constar aqui é a da lista, né? A lista de arestas em aberto com o respectivo peso. Só que aí vocês conseguem fazer isso olhando para o grafo, né? Então, olhando para o grafo, vocês vão montar a listinha do lado. Falar, eu tenho esses em aberto, 4, 6, 7, 8. Nenhum deles forma ciclo, então a lista está válida, né, 100%. Aí, aí na próxima iteração, se eu incluir mais um vértice, será que alguma dessas arestas, né, algum desses pesos ou custos, eles vão formar ciclo? Aí, se formar ciclo, eu tiro da lista. Então, isso é um pouco mais complicado. Isso é um pouco mais complicado para representar na implementação aqui, por isso que eu não fiz, para não perder muito tempo, né? Mas é assim que a gente cobra. Então, para vocês não se perderem pelo caminho, faz mais sentido apresentar na resposta final assim, né? E vocês vão apurando, né, com o grafo do lado, né? Na verdade, nem faz tanto sentido isso que eu falei de colocar aqui, porque tem esse registro dentro do algoritmo. Na verdade, só faltou printar mesmo aqui, tá? Então, eu vou dar uma revisada lá no código. Talvez, se for simples, né, só printar na tela, eu vejo se dá para colocar a lista em aberto, né? Mas vocês não precisam colocar isso explicitamente na prova, né? As informações que precisam, né, constar são essas. A iteração que a gente está, o comprimento da árvore, né, nessa iteração, os vértices que foram rotulados ou estão rotulados, os vértices que ainda não foram rotulados e a árvore, tá? O LST e o ST é de Spanning Tree, né? E o LST é Length of Spanning Tree, né? Length of Spanning Tree. Então, comprimento da árvore geradora e a árvore geradora. Tá? É isso. Nada demais. E a gente encerra quando não tenho mais vértices a rotular, né? Quando eu não tenho mais vértices a rotular, eu tenho exatamente n-1 n-1 arestas na minha árvore, certo? Aí, o que mais? Onde que eu vou colocar para vocês se tiver alguma
alteração, né? Vamos lá, 2 locais. Primeiro, deixa eu compartilhar de novo. Agora a guia aqui. Aqui, tá? Na aba avisos, porque isso vai direto para o e-mail de vocês. Tá? Então, no mural de avisos da disciplina, tá? É por aqui que eu falo diretamente com vocês, né, todo mundo de uma vez. Tá? Então, se tiver, eu vou colocar aqui para vocês. Dicas para P3. Vai estar no top. E também, né, se for algo específico, aí deixa eu mudar o meu papel aqui para não vazar nada. E também por aqui, na guia avaliações. Né? Aí vai estar lá em AP3. Né? Aqui. AP3, a gente está falando aqui, aulas 1 a 10, é permitido calculador. Aí eu vou colocar aqui abaixo, dicas para P3. Né? Se houver, né? Dica para P3. Conteúdo, né? Ou não, tantas questões, conteúdo tal. Ou não, vai cair explicitamente problema de caminho mínimo. Né? Ou não, vai cair necessariamente uma questão de filas. E as outras é desse conteúdo. Tá? Então, geralmente é assim. Quando ele dá dicas, né, que é raro, não é sempre, ele faz assim, ele dá uma certa, praticamente, vai ter uma disso. Vai ter uma de filas, por exemplo. Né? E as outras é desses pontos, aí o que ele faz? Né? Ele dá dá um tópico específico e exclui outro. Né? Então, vai cair de filas e não vai ter de modelagem, que é, em linhas gerais, quais temas que ele coloca. Né? Então, ele dá uma e exclui outra, mas ainda assim ficam em aberto 2 ou 3 conteúdos que podem cair. Então, assim, não é muito, né, mas ajuda. A questão mesmo é o tempo de prova, né? A quantidade de questões. A gente parece não, né? Vamos ter meia hora menos, então saber quantas questões a gente vai ter, pelo menos, já ajudaria, né? Muitas questões com prova só de 2 horas é complicado. Mas eu confesso que, assim, quantidade de questões, eu acho que eu não me recordo dele falar explicitamente, não, né? Tá ótimo, Eu então. acho que isso não. Mas dicas, né, quando ele dá, ele pelo menos garante vai ter uma questão assim, né? Mas aí vamos ver, se ele me passar qualquer coisa até sexta-feira, eu trago para vocês. Você pretende entrar em contato com ele novamente hoje ou não? Na verdade, amanhã, né, ou quinta-feira para as revisões, né? Aí eu vejo com ele se ele Só uma última questão. pode dar alguma O dica. instituto teria só hoje, né? Na semana. Hoje é a última. A gente ótimo. encerra esse semestre. Tá ótimo, muito obrigado. Hein? Pessoal, temos mais 5 minutinhos aí. Quem quiser fazer alguma consideração, tiver alguma pergunta, a gente encerra, né? A única coisa que é certeza, né, que de vários semestres para cá, é que a calculadora é permitida, né? Então, não esqueçam calculadora. E como a gente não tem certeza, né, para vocês levarem material de desenho, né, para facilitar se houver questão de branching bound, tá? É importante. Vamos ver, o pessoal está botando no chat.
Obrigado, Breno. Boa noite aí, tá? Valeu então, pessoal. Boa noite. E boa prova. Eu só não tenho certeza em termos do resultado da P3, né? A gente vai ter as provas dia 15, aí vai ficar meio perto de Natal, de Ano Novo. Aí, o que o consórcio disser para a gente fazer, ou seja, até quando que a gente vai poder soltar as notas, né, o gabarito, né, qual que é o prazo, aí a gente tenta correr em termos, né, do prazo que o consórcio colocar. Mas aí eu não tenho previsão, né, de quando vai sair. Provavelmente, o que acontece quando a gente tem um semestre normal é sair lá para o comecinho de janeiro. Né? Se mesmo com esses prazos apertados eles mantiverem isso, a gente deve ter resultado lá para a primeira ou segunda semana de janeiro. Aí a gente encerra tudo. Beleza? Mas aí eu aviso vocês. Uma boa noite a todos. Boa prova, boa semana. E a gente se fala.